Olá, pessoal, muito bom dia, feliz quarta-feira. Vamos prosseguindo nossos estudos aqui no Instagram. Nós vamos estudar hoje o ponto 2 do concurso, do edital do concurso para o TJ. Nosso objeto é o direito de ação. Então, vocês sabem que a jurisdição é um poder-dever do Estado, mas esse poder-dever é inerte, ele tem que ser provocado e ele é provocado pela ação, que é o nosso objeto de hoje. Então, muito bom dia para quem está entrando, vamos começar nossa mini aula, vamos estudar o direito de ação. Nós vamos ver o conceito, algumas características e os elementos do direito de ação. Aí numa próxima live nós vamos ver os requisitos necessários ao exercício regular do direito de ação e a classificação das ações, ok? Então vamos lá. A ação é um direito público subjetivo. É um direito fundamental. Ela está assentada na Constituição, no artigo 5º, inciso 35. A ação, normalmente, ela está relacionada à provocação da jurisdição, que é inerte. Isso significa que você, através do seu direito de ação, pode se dirigir, acessar o Poder Judiciário. Mas a ação não é só isso. Como todo direito, a ação é também uma situação jurídica. Só que ela é uma situação jurídica complexa. Então, o direito de ação, ele não está apenas relacionado à possibilidade de se dirigir ao Poder Judiciário, mas sim com todas as situações jurídicas ativas que compõem o devido processo legal. Então, o direito de ação se refere a acessar ao Poder Judiciário, mas também a apresentar a sua contestação, a poder produzir provas, a ter o direito de recorrer. Tudo isso está relacionado ao direito de ação, que materializa o devido processo legal, ok? Então, nós temos um pilar processual, que é a jurisdição inerte. Nós vamos ver a jurisdição e a competência depois que estudarmos a ação, que é provocada pelo direito de ação, né? Que é, por sua vez, materializada através do processo. São os 3 pilares do direito processual, ok? Então, sintetizando, o direito de ação é um direito público, subjetivo, fundamental, está caracterizado na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, mas ele não se limita a acessar o Poder Judiciário, mas sim a participar ativamente do processo, né? Enfeixando, sintetizando uma série de situações jurídicas que vão caracterizar o devido processo legal, ok? Vamos ver agora os elementos que compõem o direito de ação. Nós temos elementos subjetivos e elementos objetivos. Os elementos subjetivos dizem respeito às partes. Então, as partes são os sujeitos que atuam no processo, né? Que materializam o processo através do exercício do contraditório. Então, as partes principais são aqueles sujeitos ativos no processo, né? Aquele sujeito que pede e em face de quem é pedido. Quem é que pede no processo? O autor. E em face de quem é pedido? O réu. Então, autor e réu são as partes principais de um processo. E as partes acessórias, quem são? As partes acessórias, como o próprio nome diz, são partes coadjuvantes que assessoram os sujeitos principais.
como, por exemplo, o assistente simples. Nós vamos ver isso tudo mais adiante, ok? Nós temos também partes ordinárias e partes extraordinárias. Quem seriam as partes ordinárias? As partes ordinárias são as partes que têm a titularidade do direito material. Então, por exemplo, se eu firmei com você um contrato de mútuo, eu sou a titular desse contrato, assim como você. Nós somos as partes, né, que celebramos o contrato de mútuo. Então, nós somos titulares dos direitos ali que estão regulamentados através desse contrato, dos direitos e dos deveres, né, desse contrato de mútuo. Então, nós somos as partes ordinárias, ok? Então, a parte ordinária é a parte que detém a titularidade do direito material. Essa classificação, ela se relaciona à classificação processual da legitimidade ordinária. Então, os legitimados ordinários são as partes ordinárias que detêm a titularidade do direito material. E quem são os legitimados extraordinários? O nome também já nos dá uma dica. Se eles são extraordinários, eles não detêm a titularidade do direito material. Então, eles vão figurar no processo, tá? Defendendo direito alheio. Isso é uma situação excepcional, né? Normalmente, a gente está no processo, defendendo em nome próprio, defendendo direito próprio. Mas, excepcionalmente, extraordinariamente, é possível que alguém litigue em nome próprio na defesa de direito alheio. E aí nós teremos uma parte extraordinária. Esse conceito está processualmente ligado, relacionado ao conceito de legitimidade extraordinária. Isso vai acontecer toda vez que a lei autorizar que alguém vá a juízo em nome próprio na defesa de interesse alheio, ou que se firmar, ou que se as partes, ou, né, no caso das partes firmarem um negócio jurídico processual para que isso ocorra. Vamos por partes, vou dar exemplo das duas situações. Bem, a legitimidade extraordinária com fundamento na lei está no CPC expressamente, artigo 18 do CPC. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo? Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E nós temos situações que o ordenamento jurídico autoriza que alguém vá pleitear direito alheio em nome próprio. Por exemplo, a situação descrita no artigo 5º, inciso 70, a linha B da Constituição. Vocês sabiam, né, que o sindicato, as entidades de classe e as associações legalmente constituídas há 1 ano podem pleitear direito alheio dos seus associados através de um mandado de segurança coletivo? Esse é um caso de legitimação extraordinária, tá? E o legitimado extraordinário, ou a parte extraordinária, que eu estou dando esse conceito, fazendo essa associação para que você entenda o que é uma parte extraordinária, o que é uma legitimação extraordinária, ele também é chamado de substituto processual, tá? Então, o substituto processual, esse nomezinho enigmático, nada mais é do que o legitimado extraordinário, ok? E esse nomezinho está no parágrafo único do artigo 18 do CPC. Então, o substituto extraordinário é aquele que vai a juízo em nome próprio na defesa de direito alheio. E por outro lado, como eu disse, essa situação de legitimidade extraordinária pode se dar também através da celebração de um negócio jurídico processual. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você, titular de uma empresa,
celebra com uma operadora de plano de saúde um contrato de assistência à saúde para os seus empregados. E nesse contrato você coloca a cláusula que qualquer desacordo, qualquer desavença judicial acerca do contrato, né, de plano de saúde, o titular, você, empresa, será a pessoa que vai representar os empregados em juízo. E dessa maneira surge uma situação no qual um empregado seu deixa de receber a assistência no plano de saúde que você contratou. Então você, empresa, poderá ir por conta dessa negociação, né, contratual, dessa cláusula contratual, você poderá ir a juízo defender o direito do seu empregado, né, em nome próprio, defender o direito do seu empregado. Ok? Então a legitimidade extraordinária, essa situação de ser uma parte extraordinariamente num processo, ela pode se dar com autorização legal ou através da celebração de negócio jurídico processual. Ok? Então vimos o elemento subjetivo da ação, que são as partes. Essas são as considerações gerais a respeito das partes. Agora vamos ver os elementos objetivos do direito de ação. São dois. Nós temos a causa de pedir e o pedido. Vamos lá. O que é a causa de pedir? Elemento subjetivo do direito de ação. De maneira bem simples, a causa de pedir está relacionada aos fatos que fundamentam o direito de ação. O nosso sistema processual adota a teoria da substanciação, guarda esse nome, hein? É uma teoria alemã que nós adotamos e que está relacionada à causa de pedir. Então, para o direito processual brasileiro, o que importa é a narrativa dos fatos. E por isso que nós temos aquele brocardo jurídico velho, bem famoso, que dai-me os fatos que eu te darei o direito, né? Então você precisa dar para o Poder Judiciário os fatos e o Poder Judiciário vai te dar o direito. É por isso que se afirma esse brocardo, né? Um brocardo super famoso. Por quê? Porque o que importa para o direito brasileiro é a narrativa dos fatos. Você pode até capitular esses fatos de uma determinada maneira que você julga que está correta. Mas se o juiz, avaliando a narrativa, achar que aqueles fatos se enquadram em outro fundamento jurídico, ele pode mudar o fundamento jurídico. O juiz, ele não está atrelado à fundamentação jurídica dada pelas partes. Ele pode mudar a fundamentação jurídica. Agora, o que ele tem que prestar bastante atenção e o que ele está atrelado em relação aos fatos, tá? Então, você vai narrar os fatos para o juiz e ele vai te dar o direito, ok? Então, causa de pedir diz respeito aos fatos. O que importa para o ordenamento jurídico brasileiro em relação ao direito de ação é a narrativa dos fatos. E aí nós temos, dentro dessa teoria, uma divisão de classificação da causa de pedir em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. Todas essas duas classificações estão relacionadas aos fatos, tá? Ao fato. A causa de pedir remota diz respeito ao fato que originou o direito que você vai estar pleiteando e em juízo. E a causa de pedir próxima diz respeito ao fato que deu origem ao interesse jurídico. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Por exemplo, você celebrou um contrato de mútuo comigo e eu não cumpri esse contrato. Então, a causa de pedir remota é a celebração do contrato de mútuo, fato, celebração do contrato de mútuo. E a causa de pedir próxima, ou seja, que deu origem ao seu interesse jurídico para procurar o Poder Judiciário, foi o inadimplemento, ok?
Então vejam só que a causa de pedir ela está relacionada aos fatos, beleza? Então vimos a causa de pedir e agora vamos ver o pedido. O pedido, ele também tem algumas classificações, nós vamos ver só as que dizem respeito ao direito de ação, assim, as que interessam diretamente, e depois nós vamos estudar especificamente o pedido, as hipóteses de cumulação. Então, esse estudo vai ser feito depois, tá? Então, o pedido, nós também temos o pedido mediato e o pedido imediato. O que significa, né? O que é o pedido imediato? É o pedido jurídico, é a consequência jurídica que você quer ao procurar o Poder Judiciário. Então, se você tem um contrato de mútuo e esse contrato ele não foi cumprido, você vai ao Poder Judiciário buscando uma condenação, buscando que a outra parte seja condenada a pagar, a cumprir aquele contrato. Ok? E o pedido imediato é o bem da vida que você deseja através do seu acesso ao Poder Judiciário. Então, nesse exemplo, o que você quer é receber o seu crédito, ok? Bem, o pedido ele tem que ser certo e determinado, mas, excepcionalmente, é possível o pedido genérico. Certo é o pedido manifesto quanto à sua existência. E determinado é o pedido que diz individualizado quanto ao gênero e quanto à quantidade. Então, o pedido, em regra, ele tem que ser certo e determinado, mas excepcionalmente é possível o pedido genérico. Veja só, esse pedido genérico aqui, ele diz respeito à individualização do pedido. O pedido genérico ele é um pedido certo também, mas ele é indeterminado quanto ao gênero ou quanto à quantidade, ok? Então, isso você encontra, essa classificação você encontra nos artigos 322 e 324 do CPC, que eu recomendo que vocês deem uma lidinha agora, assim que acabar essa live, para fixar a matéria desde já, ok? Então, hoje a nossa live foi breve, vamos dividi-la em duas partes para não ficar cansativa. Na sexta-feira a gente volta tratando dos requisitos ao exercício regular do direito à ação e das classificações das ações, tá? E na semana seguinte a gente prossegue cuidando da jurisdição e da competência. Tudo bem? Uma ótima quarta-feira para vocês, bons estudos, que Deus abençoe a todos e até breve, se Deus quiser.